Sabe aquela sensação de ter uma voz interior que nos impede de avançar? Pois bem, nesta análise, vamos mergulhar numa história incrível do Evangelho de Lucas. É uma história sobre uma autoridade que não prende, muito pelo contrário, liberta. Antes de mais nada, vamos pensar numa coisa que toda a gente conhece bem. Aquelas vozes interiores. A voz da dúvida, do medo, daquela autocrítica que não nos larga. Elas têm um poder enorme, não é? Podem mesmo paralisar-nos, quase como uma prisão invisível. É exatamente sobre o confronto com essas vozes que vamos falar. O material que estamos a analisar usa uma imagem muito forte, correntes invisíveis. E é mesmo isso. São aqueles pensamentos que ficam ali a sussurrar: não vais conseguir, não tens valor. Quem és tu para tentar uma coisa dessas? São estes os gritos escondidos que a história de hoje vai trazer à luz. Então, vamos lá. O palco está montado. Estamos numa sinagoga em Cafarnaum, um lugar de oração, um lugar de comunidade. Mas, como vamos ver, nem os sítios mais sagrados estão livres destas batalhas interiores. E é aqui mesmo que um desses gritos escondidos está prestes a fazer-se ouvir bem alto. E no centro de tudo está um homem com o que o texto chama de espírito impuro. É fácil olhar para isto e pensar, uma história antiga, meio estranha. Mas a presença dele ali é super simbólica. Ele representa aquela verdade desconfortável de que as nossas piores lutas podem aparecer em qualquer lado, até nos sítios onde vamos à procura de paz. É neste ambiente, assim um pouco tenso, que entra em cena uma nova voz. Mas, atenção, não é só mais um mestre a falar. Havia qualquer coisa na forma como ele ensinava que fez toda a gente parar e escutar, algo que eles nunca tinham sentido antes. A reação das pessoas foi de puro espanto. Não era só porque as palavras eram bonitas ou sábias, era a autoridade por trás das palavras. Havia um peso, uma certeza, um poder que vinha dele. E isso era uma coisa completamente diferente de tudo o que eles estavam habituados a ouvir. E aqui está o contraste, bem claro. Pensa assim, os mestres da lei da época eram como comentadores. Eles citavam outros, explicavam regras, repetiam fórmulas que já toda a gente conhecia. Jesus, por outro lado, ele não descrevia apenas a realidade. As palavras dele tinham o poder de a mudar. Traziam uma libertação real. Claro, quando uma autoridade assim tão diferente aparece, o conflito é inevitável. A presença desta força de libertação ia obrigar o que estava escondido na escuridão a vir para a luz. O confronto estava mesmo a chegar. E agora, a parte mais irónica de todas, quem é o primeiro a gritar em público quem Jesus realmente é? Não são os discípulos, não são os líderes religiosos. É a própria força que estava a oprimir o homem. Aquele grito, eu sei quem tu és, é um reconhecimento de poder vindo do sítio mais inesperado possível. A resposta de Jesus é impressionante pela simplicidade e pelo poder. Ele não discute, não negocia, não faz nenhum ritual complicado. A autoridade dele manifesta-se em duas ordens curtas e diretas. Cala-te e sai. É um comando final, eficaz. Ponto. Mas o que acontece a seguir é, talvez, a parte mais importante da história toda. O resultado deste confronto diz-nos tudo sobre a verdadeira natureza desta autoridade. E aqui está o ponto-chave. O espírito impuro sai do homem sem lhe fazer mal nenhum. Esta autoridade não veio para esmagar a pessoa, mas sim para quebrar as correntes que a prendiam. O objetivo é sempre restaurar, nunca destruir. E é isto que significa a autoridade libertadora. Não é o poder que manda, que humilha ou que controla. É o poder do amor. Um poder que devolve a dignidade, que reconstrói o que estava partido e que liberta a pessoa para ser ela mesma. Olha, esta citação do Papa Francisco capta esta ideia na perfeição. A santidade, o bem, não é uma coisa passiva que fica quieta no seu canto. É uma força que se expande e, quando se encontra com o mal, não foge, avança para o desmantelar. Basicamente, o mal tem mesmo os dias contados. Ok, a história é poderosa, sem dúvida, mas a pergunta é, e nós? O que é que isto tem a ver com a nossa vida aqui e agora? Passar da história para o nosso dia-a-dia é o passo final e o mais importante de todos. A reação da multidão foi de espanto, a perguntar, mas que palavra é esta? E é muito fácil ficar só por aí, a admirar o poder de longe. Mas o verdadeiro desafio é passar da admiração à ação, à participação. A carta aos Tessalonicenses diz que somos filhos da luz. Viver assim significa estar vigilantes e sóbrios. Mas isto não é sobre paranoia, não é sobre andar com medo, é sobre consciência. É estar atento àquelas vozes da escuridão. O medo, o ressentimento, a comparação e simplesmente não as deixar tomar as rédeas da nossa vida. Então, como é que se faz isto na prática?
É um processo, um caminho de 3 passos. Primeiro, ter a coragem de identificar. Dar nome a essas vozes negativas. Segundo, a humildade de apresentar. Levar isso a um poder maior em oração e pedir aquela mesma autoridade que disse, cala-te. E, finalmente, a alegria de viver como filho da luz, na liberdade que vem daí. E tudo isto leva-nos a uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. Na nossa vida interior, no nosso coração, que autoridade é que nós deixamos reinar? É a autoridade das vozes que nos prendem? Ou é a daquela voz que veio para nos libertar?